está valendo aquele item, né, no sentido da avaliação, a questão da participação, relacionado com a leitura do texto, tá? Vamos fazer que nem aquele rapaz do Rio que procura coisa na internet e faz pergunta que não tem nada a ver com aquilo que nós estamos apresentando relacionado com a aula, tá bom? Então, esse é o primeiro texto, tá? Nós vamos fazer logo, ou na próxima aula, ou na aula subsequente, vamos fazer um testezinho dele, para vocês perceberem como é que está a dinâmica de leitura, né? A força que vocês têm para fazer a leitura. E depois desse texto aqui, tá? Nós vamos um pouco para essa atividade desses 6 grupos que vocês estão formando. Então, é o título do texto, né? Nota sobre a economia da borracha no Brasil, tá? Do João Antônio de Paula. Tá? Essa é uma das pessoas, dando que eu nunca tive a felicidade de conviver junto, né, do professor lá de Minas Gerais, tá vendo? Uma pessoa muito culta. Aí a gente sempre tem frustração na vida, né, de não ter essa felicidade de se aproximar, de tocar, tudo também de pessoas com uma certa qualidade. Né? Mas a vida tem essas coisas. É uma pessoa bastante, que realmente a pessoa não tem como admirar, né? Esse professor aí, acho que está com a idade certa avançada já, está vendo? Ele escreveu esse texto, ali foi publicado pela revista, uma da revista da USP, em 1982, né? Talvez tenha sido escrito ali 79, 80, né? Por aí assim, quando ele estava fazendo um trabalho aqui na Amazônia e também no Acre, a equipe deles, né, que fizeram um trabalho muito bom a respeito do Acre. Tá, então, como é um texto introdutório, ele tem suas vantagens, né, e suas dificuldades. As vantagens é que é escrito por uma pessoa, por um economista, isso é uma vantagem, e procura dar as explicações dentro do linguajar e dentro das categorias da economia, né, com certo viés teórico. A desvantagem é que ele aborda dando tudo que vem pela frente, né, lá do século XIX até o momento que ele estava escrevendo ali, 1978, 79, por aí assim. Isso talvez é um incômodo, é uma desvantagem, porque coloca muitas informações, apesar de serem informações em forma de síntese, apesar de serem informações em formato de síntese, tá bom? Então, é legal colocar dentro dessa vantagem e essa desvantagem, tá? O objetivo dele, né, é dar uma ideia a respeito do que foi essa economia da borracha, e aí eu preciso fazer um parênteses para vocês, o seguinte, né, o que é legal e o que eu quero também aqui com vocês, tá? Que a gente fala tanto em borracha aqui, fala tanto em seringueiro aqui no ar, tá? Só que esse mundo não existe mais, né? Esse mundo não existe mais. Ele acabou, esse mundo de borracha, entenda o que é que eu estou dizendo, para depois você não... Esse mundo de borracha, de dinamismo, tá vendo? Ele acabou em 1910 e 1912. Tá? Daí em diante, tá vendo? Restou um processo heróico de sobrevivência de quem já estava na Amazônia e de quem chegou durante a Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Naquele outro episódio. Mas com atividade econômica sem nenhum dinamismo, tá? Dito isso, tá vendo? Como o nosso objetivo aqui é fazer esse percurso para chegar no mundo de hoje, né? Por isso que é tão interessante aqueles questionamentos que eu estava fazendo na aula passada, tá?
quem nós somos, esse fascínio, esse deslumbre pela questão do boi e da vaca, né? Se pegar aqui, todo mundo aqui é louco, pelo boi ou pela vaca, tá? Porque hoje o mundo do acriano é isso, tá? Mas essa parte aqui, né, da economia da borracha, ela é fundamental até para a gente verificar as nossas características, né, que nem eu estava discutindo na aula passada. Dito isso, vamos aqui, o que o professor João Antônio de Paula disse aqui. Eu vou colocar de forma bastante sintética, quando der 8h10, 8h11, 8h12, vocês, professor, acabe com esse negócio aí, que nós já estamos cansados. Onde é que eu vou para frente aqui? Como é que ele começa esse negócio, né? Esse troço? Fazendo uma discussão que, para ele, como é uma pessoa culta, quando está tomando uma, eu tive a oportunidade de ver, porque ele, quando está discutindo, tudo, conversando, né, ele fala sobre tudo, né? Tudo de coisas interessantes, importantes a respeito dentro da sociedade, né? Que nós não conseguimos ver isso, dificilmente, né? A gente vê isso em alguém por aqui por perto de nós, né? Nas nossas cercanias. Então, ele começa falando sobre o quê? Né? A respeito de uma coisa comum fora aqui do nosso mundo, né? Quem está lá fora, né? Aquele negócio esse de Amazônia, né? O Acre, tá vendo? Esse pessoal do Acre, tá vendo? É parecido com gente, não, tá vendo? Como é que eles fazem na vida? Então o pessoal lá de fora, tá? Tem uma certa imagem, meio estranha a respeito, né, da Amazônia de uma forma geral, e se falar do Acre ainda é muito particular, né? Aí ele vai dizer o seguinte, né, vai colocar aí, né, a Amazônia vista como um mundo distante, né, um mundo exótico e um mundo intocável. E ele coloca essa observação aí, que não vai interessar para muita gente, né, porque vocês não vão ter poucas oportunidades de conversar com esse aspecto, essa dimensão aí, com alguém que vai dizer, não, tá vendo? A Amazônia não é só isso não, porque lá ela é habitada, ela tem gente dentro da Amazônia, tá? E não é esse negócio tão exótico não, tá? As pessoas de lá, tá vendo, são igual às pessoas, tá vendo, de todas as outras partes do mundo. Ele faz essa menção para um pouco, né, fazer esse esclarecimento de que na Amazônia tem gente, tem atividade econômica, tá, e vai mencionar alguns dos segmentos econômicos, né, segmentos sociais que já habitavam aqui, né, desde os que habitavam antes da chegada dos nordestinos, tá vendo, até os próprios nordestinos, né, que passaram a ser chamados de seringueiros ou coisa parecida. Né? Ele dando sequência aqui, né? Uma realidade paralela, totalmente desconectadas da evolução da história brasileira e global. Essa daqui tem um certo sentido, né? Talvez no texto que a gente vai fazer, tá vendo? Em relação a primeiro ponto, esse é mais substantivo, tá? Mais substantivo. Por quê? Tá? Porque aqui ele já vai dar uma explicação, né, econômica, bastante sólida a respeito, né, do processo, né, de integração da Amazônia à economia global, tá? Que para nós, né, como nós moramos, né, nesse negócio, né, tão distante de tudo, a gente sempre fala, né, que nós não somos integrados, tudo, ele vai dizer justamente essa atividade econômica que iniciou ali no final do século XIX, ela já iniciou um processo de integração na economia internacional, na economia global. Tá? Ele está fazendo aqui um contraponto a essa ideia. Tá? Porque aí ele vai, durante, né, no decorrer do texto, ele vai explicar, mas isso aqui é uma das ideias fortes, tá, que está assentada no texto. Tá? A respeito de que não tem nada de desconectado, não tem nada de isolado, tá, as atividades que foram desenvolvidas na Amazônia.
É claro que quando começa ali no século XIX, final do século XIX e boa parte do século XX, está vendo? Isso, né, que nós chamamos de Acre, hoje, está vendo, nem existia a palavra, tudo, está vendo, porque essa palavra só começou a existir a partir de 1903, né, quando o processo de anexação, etc. Mas vamos considerar que nesse espaço aqui, né, onde hoje é o Acre, tá, quando começou essa exploração da atividade econômica, embora fosse uma coisa muito precária, muito rudimentar, ela estava simplesmente com uma ligação direta, né, simplesmente com Londres, né, simplesmente com o principal polo, né, vamos dizer assim, na questão de modernidade naquele momento, né, é claro que ali no entorno, né, desde o século XIV, XV, a questão do Renascimento, você tinha outros países importantes, como a Itália, a própria França, né? Mas ali naquele momento, no final do século XIX, a Inglaterra representava toda a força, né, todo o poderio econômico do mundo. E essa atividade já começou diretamente interconectada, direto com a Inglaterra e direto com Londres. Essa é importante, né? Aquele vocês vão conversar pouco, tá vendo? Mas isso aqui já nossa, tá vendo? Eu tenho uma pretensão de não ser uma pessoa tão assim que nem os outros, não. Tá? Leve isso aí, tá vendo? Na bagagem de vocês, tá vendo? Algum dia, mesmo de forma desconectada, tá vendo? Vocês vão ver lá no texto, vocês podem utilizar isso para falar com alguém, né? Não precisa ser com a voz de vocês, não, né? Às vezes, né, tá fraca e tudo, tá lá com 90 anos, 100 anos, aí não precisa falar essas coisas que demonstram um certo conhecimento, né, a respeito do mundo. Alguém tem uma pergunta a respeito disso aqui? Não? Mas todo mundo entendeu a ideia que ele passa no texto? Sim. Então vamos aqui para o outro lado, né? Aí ele vai fazer, né, de certa forma, uma explicação, né, da forma que ele vai dizer, da forma que ele vai escrever, e isso é importante quando vocês forem falar para alguém, dizer para alguém alguma coisa, tá vendo? Vocês explicarem, né? Eu estou dizendo isso, dessa forma, tá vendo? Por esse caminho, tá vendo? Porque sempre fica mais fácil da gente entender. Aí ele vai dizer assim: a maneira que eu vou, né, abordar isso, tá vendo? É a partir, tá vendo, de uma estrutura analítica, tá, estrutural. Isso, né? Ou seja, ele vai pegar não aquilo que é o destino de vocês, né? Pegar um negóciozinho ali, você tem uma ninhada de ovo. Quem é que coloca muito ovo? Pato, galinha, o que mais? Hã? Quem é que coloca muito ovo? Pavão? Tá. Pega lá uma ninhada de ovo, tá dando? Qual é o destino de vocês? Estudar um ovinho daquele lá. Tá? É destino de todos vocês. Vocês são condenados a isso. Aqui ele está por outro caminho. Tá? Então, não é culpa de vocês, tá? De fazer isso. Tá? Então aqui ele está por outro caminho. Isso, né? Meu professor, a primeira vez que eu estudei lá no Rio, ele chamava essa forma, né, que vocês estão condenados, né? Pegar um negocinho lá, estudar, que ele chamava a teoria do cocô do carneiro, né? Ele vai lá, faz aquele cocô, aqueles carocinhos lá, tá vendo? Aí você vai lá pegar um carocinho daquele para estudar. Então, vocês não vão por esse caminho aqui, dessa abordagem estrutural. Vocês, né, estão condenados, tá vendo, aí pelo rumo da teoria do cocô do carneiro. Né? Não tem como se livrar desse caminho que vocês vão seguir. Porque hoje a economia é assim, tá? A economia é assim. Ela não tem muita, o que se estuda, não tem um pouco contato, né, aplicado para a realidade, tá vendo? Então, você vai lá e pega uma pedrinha ali, um grãozinho de areia lá, vai estudar. E aqui o que ele está dizendo? A minha abordagem é o quê?
estrutural. Entenderam o que isso significa, tá? Uma coisa que vocês não vão fazer na vida, tá bom? A região foi um elemento orgânico, uma palavra aí, tá? Central na dinâmica da expansão capitalista mundial e nacional. A inserção pautada pela dominação do capital mercantil, tá? Que extraiu excedentes brutais sem gerar progresso técnico local. Tudo que eu disse aqui, está dando nesse slide, tá? Bem esquematizado, tá dando, tem slide que eu fiz, está dando com ajuda, está dando da IA, tá dando. Esse aqui, tá dando, eu peguei, não precisa porque ele está no início do texto, tá? Da introdução dele. E se a pessoa tem uma certa sapiência, tá vendo? Você fala de todo o texto só para esse esquema aqui, tá bom? Se a pessoa tem um grau legal e não é muito próximo de uma lesma, tá? Você fala de todo o texto, tá? Apenas por esse esquema aqui. Agora, se você tem mais fraco, tem mais dificuldade, tá vendo? Olha isso aqui e vai olhar o texto, ver se tá vendo, ajuda. Mas aqui está todo o conteúdo, tudo que ele discute no texto. Aqui é difícil achar o capitalismo global. Aqui ele vai para o primeiro ponto, né? Tá bom, a minha abordagem é orgânica, tá? Como era que estava o mundo naquele momento? Como era que estava o mundo naquele momento? Tá? Que momento é esse? Tá? Segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX. Segunda metade do século XIX, eu não sei se ele fala desses termos aqui no texto, também, mas a memória às vezes não. A segunda metade do século XIX, você estava ainda no percurso da Revolução Industrial, mas que tipo de nome a gente dá a esse momento da Revolução Industrial? Segunda Revolução Industrial. Ali, na segunda metade do século XIX, tá? Você não estava mais na primeira fase da Revolução Industrial, que era baseado, né, na produção de textos, de lã, etc. Tá? E você já estava, tá vendo, numa situação na qual, né, você tinha, aí ele vai usar um pouco alguns termos, né, que eu não vou enfatizar aqui, né, a questão do imperialismo e tudo, mas eu vou pela sequência dele aqui, né? A demanda global, a revolução dos transportes, né, bicicletas, automóveis, mais a invenção da vulcanização, a borracha deixa de ser mera droga do sertão e vira insumo industrial vital. É bom. Como está colocado aí, né? São muitas coisas, tá vendo? Mas essa questão da revolução do transporte faz parte de uma das mudanças da revolução industrial. Tá? Quando você fala transporte, naquele momento você está mais ligado à questão do transporte ferroviário, etc., que naquele momento ali, tá vendo, praticamente a Inglaterra e o Reino Unido, de uma forma geral, já estava todo traçado, né, de ferrovias, etc. Tá? E ao mesmo tempo, também você começou o surgimento dos automóveis e das bicicletas, que aí precisavam mesmo da questão da borracha. E qual era o problema da questão da borracha para o uso do pneu? Né? Que você não tinha uma tecnologia apropriada que pudesse utilizar no pneu, porque se tivesse num momento muito quente, a temperatura quente, ela derretia. Né? Se tivesse meio frio, tá? Ela ficava toda ressecada, dando esfarelada. Então, por acaso, essa questão do por acaso aí, né, que quando eu estava lá no mundo, né, no outro mundo, e estudava essa parte de tecnologia, tá? A maioria das tecnologias surgiram, por acaso. Tá? E uma delas foi o processo de vulcanização, tá? Totalmente por acaso. E uma tecnologia que mudou o mundo, surgiu por acaso. E você tem vários exemplos disso. Né? Só essa daí. Esse cara que tem o nome de um pneu, né? o Charles Goodyear, né?
ele estava preocupado com essa questão do uso da borracha nos pneus e tudo, tá vendo? E acidentalmente, né, ele deixou, tá vendo, cair um produto químico, parece que foi um enxofre, tá vendo, lá na borracha a uma certa temperatura, e aí essa borracha, tá vendo, ele observou que ela ficou apropriada para enfrentar essas duas situações, tá vendo? Tanto o momento de alta temperatura como o momento quando esfriar. Então, uma tecnologia que surgiu por acaso. E foi esse processo, que fez com que surgisse toda essa história aqui ligada à Amazônia, ligada ao agro. Se não tivesse surgido, por acaso, esse processo de vulcanização, a gente não estaria falando disso hoje. Tá? Porque a borracha, esse tipo de borracha, ela não teria nenhuma utilidade para ser utilizada em nenhum processo industrial, né? Nos carros, ou coisa parecida. Isso aí foi. E essa questão aí tornou, né, a borracha, tá vendo, como uma cobiça e aumentou a demanda de borracha, tá vendo, de uma forma, tá vendo, rapidamente, de forma exponencial. Né? Os atores, né? Segundo ponto, aí está ligado, né, com essa questão, né, a abordagem estrutural dele, né? O capital monopolista internacional. Por que tem essa expressão capital monopolista internacional? Né? Aí eu não quero ser o João Antônio Paulo, né, mas eu vou lembrar na época que eu ministrava a disciplina e a formação econômica do Brasil. Né? É porque quando surgiu a segunda fase da Revolução Industrial, aí se consolidou os monopólios, porque a economia, essa que nós conhecemos hoje, tá vendo? Que funciona impulsionada, movida por grandes empresas, por grandes oligopólios, por grandes monopólios, ela começou a partir da segunda Revolução Industrial. Por isso que aqui ele já está chamando, né? Capital monopolista internacional. Né? O mundo hoje é movido por grandes corporações. Né? O que resta, né, para as pessoas, tá vendo, é entender qual é o papel das empresas que não são grandes corporações dentro desse oceano, né, dentro desse mar de empresas que existe no mundo. Né? Então, quem era Caiubi? Capital monopolista internacional e o capital financeiro em expansão. Eu não vou tratar dessa questão do capital financeiro, tá? Porque isso aqui é uma expressão que foi utilizada pelo Rudolf Hilferd naquele livro dele, O Capital Financeiro, que passou a denominar a união do capital bancário com o capital industrial, daí passou a chamar de capital financeiro. Tá? E aí não dá tempo de tratar aqui, mas que vocês entendam, tá vendo, que o capital financeiro é aquele capital que está circulando, tá vendo, que tem uma mão no banco e tem uma mão, tá vendo, no setor industrial. A busca, né, implacável pelo controle total de matérias-primas essenciais ao neocolonialismo. Né? Aí você ali já tinha vamos dizer assim, esquartejado a África, parte da Ásia e tudo, tá vendo? Mas como surgiu a borracha aqui, tá vendo? Todo mundo se voltou aqui para a Amazônia a partir ali do final do século XIX. E a consequência, né, local disso, né? Anexação do Acre e formatação de uma economia colonial exportadora altamente dependente, desenhada para servir ao mercado externo. Isso aqui é a questão da anexação do Acre, eu vou falar mais lá na frente, um pouquinho, porque é uma história meio particular, né? E aí é mais da questão da parte de histórica, tá, mas eu vou fazer só uns comentários um pouco que está no livro, ou no livro não, no texto do livro. Alguém tem alguma pergunta aqui? Tá vendo? Está tudo ok? Se tá, a gente vai indo. A engenharia da migração. Depois que ele fala, né, a respeito do método dele e do contexto internacional, por que ele fala do contexto internacional? Porque ele está dizendo que essa economia da borracha, né, não é uma economia isolada, ele vai dar mais importância de falar com o poder econômico mais importante lá na Europa, do que falar sobre a questão dos atores econômicos internos aqui. Porque, para o entendimento,
é mais útil entender os processos que eram movidos, né, lá de fora do que entender, a parte aqui interna. Então, feito isso, tendo a demanda, e aqui tinha o quê? As seringas, na Amazônia tinha as seringas, e para cortar essa seringa precisava de quê? De gente, né? Vocês vieram para cá? Quem foi que veio? Hã? Quem foi que veio para cá? Hã? Deixa eu ver quem. Hã? Você veio? Você veio? Você veio? Não? Agora você é cortado do ar. Uma cabeça desse tamanho sobre a cabeça. Você veio para lá, para a segunda? Então, o que ele diz? Eu vou passar rapidamente aqui, mas eu vou na parte central do que ele fala lá. Precisava de mão de obra para vir extrair essa seringa no Pará, no Amazonas, tá? E no Acre. A gente não pode falar o Acre. Por que não pode falar no Acre? Porque não existia esse negócio de Acre, tá? Acre só a partir de 1900 tá? A expressão o Acre não existe é uma expressão real, tá? Vocês querem que eu use a minha parte cultural para explicar a origem dessa expressão? O Acre não existe, tá? Não é, se transformou em lenda, né, mas é de um fato objetivo. O embaixador da Inglaterra estava lá na Bolívia. E um cara lá do exército, coisa parecida, chamado, acho que coronel, não sei o que, Melgarejo, tá? Ele embebedou o embaixador, a autoridade lá da Inglaterra, tá? E embebedou com esse negócio de Nescau, com muito chocolate, tá dando? Então é uma coisa bem sofisticada, né? E colocou ele para passear na cidade, tá dando? Montado no cavalo ou no burro, tá dando? Ele de frente para trás, tá? Então o cara para passear, tá dando? Lá na Bolívia. E aí, tá dando? Isso causou um atrito, né, diplomático. Aí a finíssima rainha Vitória, né, soube disso e disse: vamos bombardear, tá, a Bolívia. Vamos bombardear a Bolívia. Que, de certa forma, isso aqui, né, era a parte que fazia parte da Bolívia. Aí elas foram lá, tá dando no mapa e tudo, como é que nós vamos fazer, etc, tá dando. Aí foram explicar para ela que o litoral, tá dando, era um país que não fazia parte do litoral. E por causa disso não era possível, tá dando, utilizar os armamentos que ele tinha naquele momento para poder, tá dando, fazer uma mini guerra contra a Bolívia. Tá dando, ela olhou lá, não pode, aí ela foi, riscou assim, tá dando, isso não, ela colocou o nome lá, não sei qual era a área, tá dando, não existe. Então, essa expressão de não existe, tá dando, ela é real, concreta, né, e como fazia parte disso aqui, tá dando, não é uma coisa, tá dando, que não existiu. Depois, tá dando, passa a ser uma lenda, porque as pessoas, tá dando, quando falam lá que não existe, tá dando, tem gente que vai entender, não existe sim, tá dando, eu não estou aqui, tá dando, tem gente que vai teimar que o Acre existe, tá? Mas a origem é essa, uma coisa absolutamente verdadeira. A rainha Vitória ficou muito desapontada e riscou lá o papel para lá e para cá, dizendo que esse espaço aqui não existia. Então, da imigração. Onde era que tinha gente? No Nordeste. Quem é que tem origem do Nordeste aqui? Acho que só eu. Quem é esse menino aqui? Acho que só eu. E aí, como é que vai trazer
esse pessoal do Nordeste para cá, como é que vai atrair gente? Né? Com alguma argumentação que seja plausível, né? Que seja plausível. E aí você coincidiu que naquele momento, em 1976, 77, a seca, estou reproduzindo o que está no texto, né? A seca, né, de 1977, e o relato, né, dessa seca é uma coisa de muita calamidade, né? Você teve uma retração muito grande da atividade econômica que era mais importante ali no Nordeste. Aqueles senhores, né, lá do Nordeste, de certa forma, não estavam muito mais querendo manter os seus trabalhadores. Aí você tinha a opção, né, de ou ir para a economia do café, ou vir essa oportunidade aqui para cortar seringa aqui dentro da Amazônia. Aí o que é que o autor disse? O que foi que levou os nordestinos a tomar a decisão de ser atraído para cá em vez de ir para algo, né, mais conhecido como a questão da cafeicultura em Minas Gerais e em São Paulo. Porque eles ainda achavam que, como ali você estava no final, estava ainda, né, no período de escravidão, mas numa fase intermediária, então eles achavam o seguinte, né, que iriam ser escravos. Né? A economia cafeeira é a economia de escravidão. Né? E outra coisa é que se dizia que vir para cá iria ficar muito rico. Né? Alguém aqui já pensou em ir para o garimpo? Quem não é rico aqui já pensou em ir para o garimpo? Você já pensou em ir para o garimpo? Não. E você pensou em ir? Ir para onde? Sabe, nem o espírito, não tem nenhum espírito empreendedor ir para o garimpo? Dropship. Hã? Dropship. Nossa, tá dando. Diz que quer ficar aqui mesmo. Tá? Tanto garimpo aí, né? Então, o que eu estou falando aqui? Para vocês observarem a explicação deles, tá? Porque os nordestinos, né? Parte dos nordestinos, decidiram vir para o Acre e não para a economia cafeeira, né? Segundo ele, tinha uma certa influência ideológica, né? A questão da economia da escravidão e a questão da perspectiva de enriquecer. Aí eles colocam até o nome, né, de Manuel Romano, eu não sei dessa história, só vi essa história nesse texto dele, várias vezes que eu contava, e nem outro texto, eu conhecia essa lenda, né, do Manuel Urbano. Conheço o Manuel Urbano ali, né, depois de Santa Madureira, mas essa lenda de que ele veio aqui e enriqueceu rapidamente, eu não sabia. E ainda voltou? Ainda voltou. Legal. Então, essa é a explicação que ele dá, tá bom, gente? A migração não foi orgânica ou acidental, foi ativamente financiada e administrada pelos interesses do capital estrangeiro para garantir um exército de mão de obra barata. Né? Garantiu. E, infelizmente, né, veio esse exército de mão de obra e hoje em dia a gente tem um exército muito grande de mão de obra, que não é barato, porque não tem onde trabalhar. Infelizmente, você tem milhares e milhares de pessoas aqui no nosso ambiente acreano, tá? Só ainda que não tem onde arrumar um emprego, porque nós não temos empresas, empregado aí. Tá? Infelizmente, se quiser arrumar um emprego, tem de colocar a sandália na mão, você não vai sair daqui, né? Então, entendeu? Você vai ter de ir embora para arrumar um emprego. Tá? Porque não, para qualquer um canto que você deseja arrumar um emprego. Fala aqui. Essa já tem explicação. Essa explicação fácil, isso não passa na minha vida, não. Até parece que não desse falecido. Tá bom, acho que até parece que não desse falecido. Tá bom. Aí,
Aí o pessoal, aí o povo veio para cá, explorar a seringa. E chegou aqui, tá vendo? Foi explorar a seringa, cortar a seringueira. E qual é a explicação? Para produzir a borracha, a demanda Automóveis. a demanda de um lado e a oferta aqui da borracha, né, do outro. Né? Mas só que para tirar essa borracha daqui, você precisava organizar estes trabalhadores. Lá, na Inglaterra, você tinha uma maneira de organizar esses trabalhadores que era no sistema fabril da Inglaterra. Era uma coisa bastante complicada, né? Tem algumas informações interessantes, né, a respeito, naquele momento, ali, como era o sistema fabril da Inglaterra, as relações de trabalho eram muito precárias, etc. Hoje você ainda até encontra de forma bastante preservada empresas ali do início, no final do século XVIII, início do século XIX, tá? Mais lá para cima, né? Em Liverpool ou em Birmingham, tá? A empresa é do mesmo jeito, e aí você vai encontrar as caixinhas, né? Tá? Aí as pessoas perguntam, para que essas caixinhas aí? Não, é porque as crianças também já haviam trabalhado e dormiam aí dentro dessas caixinhas. Né? Então, a situação lá era civilizada, mas não era tão civilizada para os trabalhadores. Tá? Então, vamos organizar esses trabalhadores aqui para explorar a seringa. Né? Essa forma de organização foi chamada de sistema de aviamento. Tá? Quando você fala a palavra aviamento sem a questão do sistema de sair, aviar quer dizer o quê? Você já foi aviado alguma vez? Não? Você já foi aviado alguma vez? Você já foi? Já levaram, também foram na mercearia, entendeu? Compraram as coisas para fazer É isso o nome? Entendeu? Não é assim ou... E é outra coisa que hoje em dia é escravidão, né? Pois é. Naquela época era um sistema econômico que não inventou. Então, eu não estou chegando aqui não, estou só fazendo essa questão da palavra de fazer aviamento, tá? Porque as pessoas, né, que participavam dizem, vai fazer um aviamento. A pessoa ia no local onde tinha, né, a farinha, o arroz, o feijão, fazer essas compras, ele chamava fazer um aviamento. Tá? Ingenuamente, né, eles nem sabiam que existia, que os grandes teóricos aí no mundo criaram essa expressão sistema de aviamento. Mas as pessoas simples e tudo utilizavam a palavra, né, fazer o aviamento. Então, e o que era esse aviamento? Não o aviamento chamado pelas pessoas simples, né? O aviamento é denominado as pessoas que nunca cortaram seringa nem nada, né? Passaram a chamar sistema de aviamento. É que você tinha a cadeia, né? Aqui a gente vai dizer, né, quais eram os componentes, mais ou menos assim. O trabalhador, quando saía, né, lá do Nordeste para vir para cá, tá vendo? Ele ficava devendo o transporte, né, que ele veio para cá. Quando chegava aqui, tudo que ele ia comprando, ele ia sendo anotado para um dia que ele começasse a cortar a seringa, entendeu? Ele já começava com essa dívida muito, muito elevada. Né? Por isso que era chamado também do sistema de trabalho forçado, que a pessoa não tinha como se livrar. Né? Como é que você, hoje em dia ainda dá para você ir pelos rios aí e sair lá no Oceano Atlântico, né? Mas naquele momento ali, tá vendo como é que você ia sair de dentro da floresta? Né? Então, você passava a vida todinha presa no sistema de aviamento. Como é que ele funcionava? Né? A partida, alguém só lê aí para mim, por favor, a partida, lê só, eu leio a grande e você lê a pequena. A partida... O trabalhador chega já endividado devido ao custo financiado da viagem. Tá legal, né? Porque tudo aquilo que ele precisava,
ele não pediu, né, para vir, mas alguém foi lá recrutar ele, mas ele precisava pagar a passagem e já começava a dívida. Depois chegava aqui, tudo bem, você chega dentro de um espaço econômico que não tem moradia, não tem nada, você tem de começar a construir a sua moradia, você tem de comprar a sua panela, comprar os instrumentos de trabalho, tá? E isso é uma coisa, tá vendo, que não é lá só do final do século XIX, não, tá? Vou fazer só um parênteses aqui para explicar isso aqui. Porque como vocês são pessoas, né, da elite, né, acriana, tá? Do Jeffrey Epstein, né? Totalmente da elite. Não estou dizendo que vocês não sabem esse sofrimento. Eu vou fazer um parênteses, né? Eu conheço uma pessoa, né? Uma pessoa aqui, né? Que já se aposentou e tudo, tá vendo? Uma senhora, tá? Que ela fez doutorado e tudo, tá vendo? Ela contou que quando chegou aqui no Acre, ali pelos 1980, 81, 82, tá vendo? O caminhão trouxe ela e deixou ali por perto, tá vendo? Da Extrema, tá vendo? Do jeito que ela estava ali, ela pulou do caminhão, tá vendo? O pai dela, ela era pequena, né? Pulou, o pai dela e a mãe dela, né? Saiu do caminhão, acho que o irmão dela e tudo, e eles tinham só, tá vendo? Uma lona, né? Para fazer o barraco, né? Por que eu estou fazendo esse parênteses? Né? Para vocês não acharem, né, que essas coisas estão muito distantes aqui, tá, de você fazer a questão da instalação. Tá? Isso não passa, você não tem nem ideia, tá vendo, de imaginar, tá vendo, o que significa você chegar, tá vendo, em um local que só tem floresta e tudo, tá, para iniciar uma vida do zero. Né? E aí o que você fosse comprar fica lá na tábua. O que está escrito aqui embaixo? Financiamento de compulsórios, ferramentas, espingardas e tapiri antes de começar a trabalhar. É legal, né? Todo mundo, vocês sabem esse negócio aqui, sabe o que é um tapiri, sabe o que é uma espingarda. Alguém tem espingarda em casa? Quem é que anda com a arma dentro do carro? Quem anda com a arma dentro do carro? Hã? Quem é que anda aqui? Pessoa de seringueira, garimpeiro. Tá? Aí, instalação. Aí, barracão. Saí aqui, né? Barracão todo mundo sabe o que é, né? Hã? Tá legal. Quem lê aqui, por favor? A patrão atua como monopólio vendendo subsistências com sobrepreços de até 400%. Certo, né? Parece também bem baratinho. Eu tinha um comércio aqui lá, antigamente aqui no Tucumã, uma cidadezinha que tinha pouco no mercado, o senhorzinho vendia uma coisa que está dando pelo triplo do preço, tá vendo? Mas não é barracão não, como é que a gente chama? Mercantil. Né? Aí, aqui era a que a gente chama, né, a sede do local, onde era composto, né, por várias colocações. Tá? Aqui é o quê? Seringueiro paga dívida crescente com borracha, comprada a preços muito inferiores ao no mercado. É legal. Aí vocês só compareçam o 4 com o 2 aqui. Tá? Quem comprava, sempre comprava pelo preço maior. Aí quando ele ia pagar, aquilo que ele produzia, aquela borracha, era sempre vendida pelo preço menor. Tá? Aí é relatado que tinha vários tipos de fraude e tudo, e eu não vou entrar muito nisso não, porque era verdade tudo, mas que é fácil de entender, né? Então, detalhe, né, professor? E detalhe até as ferramentas que ele usava para produzir, era comprar. Sim. Então, ele, no sentido, né? Tá legal. Para o entendimento aqui, tá? O que é mais central aqui? A questão da impossibilidade de você se livrar, tá, do endividamento. Então, a pessoa, nossa, tá vendo? Eu sou livre, agora eu quero voltar para o Nordeste. Podia? Não, por causa da dívida. Você só iria
entendeu? Quando você quitasse a sua dívida. Então, o sistema de aviamento era uma maneira de prender a pessoa aqui para trabalhar, para extrair, entendeu? O produto. Né? Todo mundo entendeu, né? A lógica do aviamento? Isso. Ninguém... E detalhe é que você tinha a casa exportadora, né, que ficava em Manaus ou Belém. Você tinha o capital na Inglaterra, que financiava essas casas exportadoras, e que ele fala até no primeiro capítulo, né, sobre isso, que os monumentos e teatros ficaram tudo em Manaus e Belém, né? Aqui não ficou nada. É legal o que ele está colocando aí, tá vendo que, e aí eu esqueci, né? A gente esquece mesmo. Isso que ele falou, para meu entendimento, é um pouco central, né? Que qual era as peças, né, do sistema de aviamento, né? O capital que financiava lá, né, na Europa, as casas exportadoras que exportavam borracha e traziam os produtos europeus para cá, e as empresas aviadoras, né, que pegavam esses produtos das empresas exportadoras e traziam para os seringueiros. Aqui iam os seringueiros, né, que tinha a relação com o seringueiro. Então, o capital financeiro, casas exportadoras, as casas aviadoras e os seringueiros. Né? Não sei se vocês lembram mentalmente esses 4 elementos, porque ajuda bastante você entender que tinha uma cadeia bem intrincada que funcionava. Aí ele vai utilizar isso para quê? Dizendo quem era que ganhava mais com isso? Não, nos 4, ele está correto, o Iago está correto, mas nominando, né? Tinha os 4 elementos. Quem era que lucrava mais dos 4? Não, o capital financeiro. Casas aviadoras, as casas exportadoras, casa aviadora e o seringalista. Todos eles roubavam, extorquiam e tudo, né? Mas também o lucro maior era do capital financeiro. Né? Quais são os 4 elementos? Capital financeiro, financiador, casa exportadora, casa aviadoras e os seringalista. Pegaram mentalmente assim os 4 elementos? Isso. Foi legal. O Iago estava certo. Eu acho interessante no texto assim, que a gente, quando estuda história do arte, normalmente a gente não pega essa estrutura, né? Como o senhor falou, porque eu percebi no texto que ele tem um pouquinho dessa dinâmica que o Furtado também tem, né? Analisar a dinâmica externa e interna. Que eu acho que é comentar justamente por causa disso. A gente diz, os nordestinos vieram claro, mas por quê, pô? Por que vai o cara vai com meio do nada? Basicamente era um sentido. Sim. Mas eu acho que E a gente pode... O que é isso, Iago? E como é que você está aqui no meio do nada? Não, hoje já é alguma coisa. Como é? Mas eu acho que no texto do Luiz Antônio, né, vai ter isso aí, né? E assim, quando eu fui para Belém, e isso é interessante que o Sérgio trouxe, justamente onde é que ficavam os excedentes dessa produção. Porque a gente viu lá que não tem nada de centro histórico. Você vai em Manaus, você vai em Belém, bicho, Belém, toda aquela parte centro histórico de Belém, você pega uma mini cidade europeia. Assim, você pega os relatos da época, inclusive culturais da época, as lendas, né? As pessoas Belém era uma cidade extremamente rica por causa do arte. O Teatro Amazonas, o Teatro da Paz em Belém, em Manaus, por exemplo, o porto da Alfândega foi trazendo pedras da Europa para fazer, assim como foi trazido para fazer o Teatro Amazonas, o Teatro da Paz em Belém e outras construções que tiveram, e são muitas que tem em Belém e Manaus. E o Palácio Rio Branco? Palácio Rio Branco é um E ainda toda tarde, o seringalista mandava lavar a roupa na Europa, né?
Você acha errado isso? Você acha errado isso? Hã? Escravizando os seringueiros. Vocês acham errado as madames enviarem roupas para lavar a Europa? Hã? A grande sociedade de Manaus, de Belém. Tu acha que não tem muita gente aqui no Acre que manda lavar a roupa fora, não? Hã? Hoje eu acho que não. Hã? Hoje eu acho que não. Ah, é? Você está muito por fora. Tá? A hierarquia da exploração, o resumo, tá? Lê lá em cima que eu não estou vendo isso. O topo, vai lá. Vai lá, o topo. Topo global, casas exportadoras. Capital estrangeiro, / financiadores primários de Nova York. Tá legal. Tá bom. Então, essas empresas, tá, que eram financiadas, né, pelos grandes bancos, o sistema financeiro europeu, tá vendo? O primeiro contato deles era com as casas exportadoras, Aí, como acho que os historiadores, né, que lidam muito com isso, devem saber o nome, né, de alguma dessas empresas internacionais que faziam esse trabalho. Eu não lembro, estou dando assim, em livro, estou dando bem o nome dessas casas exportadoras. Mas, estou dando, eram elas que estavam diretamente conectadas com o capital monopolista lá, dentro das indústrias automobilísticas, que já estavam de bicicleta, e era utilizado em várias outras atividades, principalmente na questão da medicina, etc. Então, você tinha um uso muito grande. E a conexão direta, né, dessas indústrias de lá era com as casas exportadoras. Depois das casas exportadoras, vocês tinham o quê? Intermediário. As casas aviadoras. Você já entendeu a palavra aviador e o que significa? Sim. Quem é que avia vocês em casa? Quem é? Quem leva a feira? Quem leva a feira para vocês em casa? Quem é a casa aviadora de vocês? Não? Quem é a tua casa aviadora? É o mercantil ou é o supermercado? É o mercantil? Quem é a tua casa aviadora hoje? Ah, o supermercado, né? Isso é mais chique que você. Tu vai se misturar? Qual é a sua casa aviadora? Supermercado, né? Vocês, eu queria passar perto de vocês. Né? Só gente da elite. Olha a sua casa aviadora, Mesquita. Mesquita. Mercantil Mesquita. Viu como é o pessoal aqui? Né? Não tem ninguém fraco aqui não, gente. Tá, só supermercado. Né? Tá? Palavra aviamento, casa aviadora aqui é nesse sentido, né? Tá? De pegar essas mercadorias da Europa e distribuir para os seringais e os seringais distribuir para os seringueiros. Depois das casas aviadoras, vocês têm o quê? O patrão. Tá legal. O patrão era o dono lá o que era o dono não, né? Que explorava o seringal. Era um bicho bruto, pessoal, eu não sei usar uma palavra assim, bem chique, né? Bem sofisticada, que eu não tenho esse requinte, né? Mas pensa num bicho violento, um bicho cruel, que impunha castigos e mais castigos, tá vendo, nos seringueiros, tá vendo? É uma coisa de brutalidade total. Mas você acha que os escravos, né, passavam por tudo aquilo e acham que os seringueiros também não passavam por esses mesmos processos, tá vendo? Vocês estão enganados. É coisa totalmente parecida. Então, quando vocês falaram desse negócio aqui, né, o dono da terra, os seringalistas, isso é sinônimo de bicho bruto, bicho violento, que impõe castigos os mais cruéis que vocês possam imaginar. Inclusive proibia do seringueiro plantar, criar animais, porque ele era para pegar tudo lá com a cana. Quem que poderia
pesquisar aí, não agora, né? Pesquisar e trazer aqui quais eram os tipos de castigos, está dando que os seringueiros, está dando, eram vítimas, está dando por esses seringalista. Agora vamos ver aqui, está dando quem é que tem cara de seringalista aqui? Quem é que tem cara de patrão? Quem é que tem cara de patrão aqui? Hã? Quem é que tem cara de patrão? Cara de bicho, bem violento. É patrão mesmo. O senhor tem cara Você sabia que o ser humano nunca diz o que é? Né? Nunca, você nunca vai encontrar um ser humano dizendo, nossa, tá vendo? Eu sou violento. Existe? Não. Então, tá certo? Só que você vai ver só gente com a cara de bonzinho aqui, né? Tá vendo? Mas, de onde é a origem? É aqui? Não, meu. Aqui tem 8 lugares. É legal. 8 10? Verdade. Aí, esses daqui, está vendo? É uma terminologia, o gerente, guarda-livros, o caixeiro, está vendo? Isso aqui é o que trabalhava dentro do lado do barracão, que fazia todo esse trabalho, né? O noteiro, né? O noteiro ia lá na casa do seringueiro, você quer o quê? Um quilo de feijão, um quilo de farinha, tudo, ele notava tudo depois, tá vendo? O comboieiro. O que é um comboieiro? Peraí. O que é um comboieiro? Transporte. Quem foi que falou? Quem falou? Hã? Quem falou? Na cima do boi. Não, quem falou? Quem falou? Que burro. O que é um comboieiro? O comboieiro é um homem, mas por que ele tem esse nome? Hã? Ele guiava o comboio. Isso, né? Isso aqui tem cara de patrão. Não, você tem cara de patrão, né? Ele acompanhava. Legal. Aí o comboio, né? É porque você vai com 15, 20 animais, tá vendo ali, um enfileirado atrás do outro, e o comboieiro vai dirigindo esses animais, tá? Não. Hã? Vai acompanhando até chegar ao barracão. O mateiro, tá? E a base logística, né? A força produtiva, o seringueiro, que era chamado de brabo porque chegava aqui no dia 9 de floresta, por isso que tem essa expressão brava, que é a lista e o meio. Tá? Rapaz, o fluxo, né, do capital, tá? Isso aqui eu vou passar rápido, porque aí vocês vêm da economia, vocês entendem isso aqui com facilidade, mas o que ele quer dizer isso aqui, que está um pouco ligado com o que o Glicério falou, tá? Que serve para a gente entender o texto lá na frente. Eu coloquei aqui essa palavra bem grandona, para vocês não esquecer disso, para verificar que teve toda essa riqueza imensa. Ficou alguma coisa aqui? Não. Tá, você peguei a palavra sucção, tá? Foi o que o Glicério falou, né? Tinha suntuosidade, não sei o que, muito lucro, etc. Tá vendo? Quando acabou isso, tá vendo? Não ficou absolutamente nada. Que é que eu vou ver aqui, a gente vai ver aqui na frente, tá bom? Então, tem um fluxo, mas aqui é mais um objetivo, tá vendo? De mostrar, tá vendo? Que vieram lá da Europa, tiraram, tá? E não ficou nada. Lembra, professor? Oi? Inclusive, para ter uma ideia, Manaus foi a primeira cidade a ter energia elétrica no Brasil. Legal. Só não gostei de seu comentário que você disse com uma certa restrição, porque as mulheres mandavam roupa para lavar para a Europa. Isso aí você perdeu Você não gostava disso? Não gostava não que a mulher fizesse isso? Mas, rapaz, isso se chama inveja. Isso se chama inveja, sabia? Gente, aqui fica fácil de entender, ele vai só explicar uma parte do texto, tá vendo? Esse processo de vieram aqui, tá vendo? E levaram tudo para lá. Não tem muito o que
vamos dizer assim, explicar. Não, poderia falar, mas eu quero caminhar um pouco. Legal. A base do extrativismo, está vendo? Um dia na vida de um seringueiro. Aqui não, como vocês não são seringueiros, só eu sou seringueiro aqui, está vendo? Aqui ele é colocado, está vendo? Acorda de manhã. Eu vou até passar um documentário muito bom que foi publicado, tá, no YouTube a semana passada, tá? A gente tem acesso a certas coincidências legais. Um documentário, uma beleza, né, para fazer toda essa história. Se eu chegar, mas eu só vou passar junto com a atividade, né, porque senão não sei. Então, está colocado aqui, tá vendo? 3 horas da manhã, começaram a vida do rapaz, depois vem aqui. Eu não vou colocar isso, tá vendo? Fazer isso aqui, porque para mim é fácil de entender, tá? Aí vocês, se eu for falar para vocês aí, nem todo mundo vai entender, entendeu? Esse dia da vida de... Agora assim, não, professor, a minha vida começa às 3 da manhã, eu me acordo às 8h30, tá vendo? O que é isso? Tá vocês não vão nem ter ideia, tá vendo? Do que é a vida de alguém acordar às 3 da manhã, né? Você acorda que horas? Hã? 8h30, né? Você acorda que horas? Pode ser. Você acorda que horas? Verdade? Você acorda que horas? Não, eu vou começar a repetir aqui. Lê só aqui, por favor. Lê aqui. Atraso técnico absoluto. Hã? Lê aqui, por favor. Alguém pode dizer aqui? O atraso técnico absoluto. Jornadas brutais de 14 a 15 horas. Zero progresso técnico no processo de produção. A extração depende inteiramente da dispersão da natureza e do limite físico humano, indicado pelo capital investido. Isso aqui responde muito, vai responder muitas circunstâncias. Por que é brutal? Hã? Por que é brutal? Por trabalho. Isso é inveja. Mas tem Os nossos deputados acabaram de voltar para a jornada de Isso é inveja. Isso é inveja. Mas aí, Isso é inveja das pessoas que não têm coragem de trabalhar essa quantidade. mas aí os sindicalistas negociavam com o patrão. Hã? Aí você não queria negociar com o patrão. Sim. Então, vocês dêem uma olhada, depois eu passo para vocês, vocês dêem uma olhada nisso, né? Baseado em quê? Então, isso aqui foi. Aqui eu peguei aqui, tá vendo? Para fazer não só no texto, eu peguei o texto, um livro famoso que tem aqui, que a gente vai usar lá na frente do Pedro Martinello, tá? Para colocar essas informações aqui, e um pouco explica esse processo de anexação do Acre ao Brasil. Eu vou falar isso em dois minutos, né? Ainda no século anterior, né? Ali em 1800 alguma coisa, teve algumas tentativas, tá vendo? Porque em 1700 e pouco, 1800, tá vendo? Essa região aqui, que era da Bolívia, era ocupada por seringueiros brasileiros, né? Isso fazia com que, tá vendo? Você causasse um certo atrito entre os bolivianos, que estavam preocupados com isso, tá vendo? E os brasileiros que estavam aqui, que achavam que não era correto estar pagando impostos e tudo para os bolivianos. E aí, tá vendo? Começou uma tentativa, tá vendo? Movimentação no final do século, e aí, no início do século XX, né, foi descoberto, né, por um jornalista, né, que a Bolívia iria alugar, iria vender esse espaço aqui para um grande conglomerado lá dos Estados Unidos, tá vendo? Chamado de Bolívia Syndicate, né? Aí todo mundo no teste, né? O que é o Bolívia Syndicate, né? Aí todo mundo dizendo que era um sindicato de trabalhadores rurais
da colocação do ombro do mundo. Né? Então, foi descoberto aqui, né, que tinha um grande conglomerado econômico, né, Bolívia Syndicates, que iria explorar isso aqui, tá? E se isso acontecesse, esses trabalhadores que estavam aqui, essa população brasileira aqui, perderia todas as esperanças dentro desse espaço ser anexado ao Brasil. E aí, teve esses motins, dessas guerrilhas e tudo, né? Com o Galvez e com o Plácido de Castro em 1902, tá? Que fez aquele processo, né, de luta armada mesmo, tá? E conseguiram vencer os bolivianos. Isso é uma coisa, né? Só que o Brasil não estava interessado. Aí mudou o presidente, eu não sei de qual para qual, e quando assumiu o outro presidente, aí o diplomata, né, Barão do Rio Branco, né, organizou lá, começou a convencer parte das autoridades brasileiras que essa região deveria ser anexada ao Brasil. O Barão do Rio Branco, né, que a casinha dele lá, que está se acabando, nasceu na Lapa, ele nessa época ele tinha uma casa, né, que foi assinada lá em Petrópolis, em Petrópolis, a casa onde foi assinado o Tratado de Petrópolis em 1903. Quando isso foi assinado, por acaso, tudo por acaso, porque se não tivesse acontecido a mudança de presidente e os diplomatas dessa nova presidência tivessem se interessado e convencido, entendeu? Esse espaço aqui era boliviano. Um parentezinho. A casa onde morava o Barão do Rio Branco, onde foi assinado o Tratado de Petrópolis, lá em Petrópolis, está abandonada, gente. Já que vocês vão fazer muita coisa assim importante da vida, poderiam fazer uma copa, uma rifa, uma coisa parecida, para tentar recuperar aquela casa lá em Petrópolis. Tá? Vocês, uma coisa muito importante que vocês deveriam fazer para, ou vocês não acham algo interessante hoje para essa região fazer parte do Brasil? Que casa? A casa do Barão do Rio Branco, lá em Petrópolis, que está abandonada, tá? Está em processo de deterioração. Vocês deveriam fazer alguma coisa. Aqui, aqui embaixo que eu vou passar, o que está escrito aí? Me ajuda aqui para você. A diplomacia na sua ocupação popular é inevitável em uma história geopolítica definitiva. Tá. Então, como isso aqui é uma descrição, né, do que aconteceu, de um fato histórico, vocês não tem nada de tão interpretativo aí. Tá? Aí veio, né, aconteceu, que aí a gente vai estudar com mais detalhe desses seis grupos, né? Aí você começou ali, né? No final da década de 70, o pessoal demandando borracha, produção de borracha rapidamente, está dando. Essa região, né, aqui da Amazônia, Manaus, né, aqui o Parque do Acre, desculpe, né? Onde hoje é o Acre. Eles forneciam, mais de 90% da borracha era fornecida por essa região aqui, tá bom? Aí foi lá em cima e aconteceu aquele acidente que a gente vai ler o livro desses seis grupos aí, do Roubo Nascimento. E, né, trouxe, né, rapidamente, né, em poucos anos, começaram lá a produzir em 1912, 1913, quando chegou em 1915, tá vendo? A demanda, aqui tem um certo atraso, né? A demanda cai muito, mas eles continuavam, produzindo alguma coisa, tudo porque eles não tinham, um controle tanto disso, né? Quando chegou aqui, né, de 1915 para 1920, tá, eles, de 90% que forneciam, eles passaram a fornecer apenas
Está vendo? Próximo de 2%. Imagine isso, gente. Você, uma região, fornecer mais, né, parece que era 98, mas eu vou colocar aqui, 95% da matéria-prima de um produto não matéria-prima, para uma determinada indústria, e rapidamente você passar a fornecer apenas 2%. Tá? O que significa o quê? Que desmantelou completamente essa atividade aqui. Tá vendo? E ela deixou. E foi o que eu disse no início da aula, que a partir de 1910 isso deixou de ser um espaço de dinamismo da economia da borracha. Espaço de dinamismo da economia da borracha. Aí aqui está a questão numérica, isso que está lá, mas queria só que vocês entendessem o processo de desmantelamento completo, tá? De estar fornecendo mais de 95% e chega um determinado momento fornecer apenas 2% da matéria-prima internacional, que passou a ser importada da onde? Da Ásia. Tá bom? Colônias inglesas. E aqui está um pouco, né? Eu repeti, né? Essa mesma parte aqui, entendeu? Professor? Mas ele fala uma coisa interessante, né? Que... Não é das mulheres, não, né? Não. Então, e só corrigindo também, Manaus foi uma das primeiras, não a primeira. Sim, ele fala uma coisa interessante, que se o Acre tivesse plantado a seringueira, tivesse feito um plantio racional, talvez tivesse dado continuidade à economia da borracha nessa época. Porque o que acontece? Lá na Malásia, eles tinham a seringueira cultivada, né? E começou a produzir, eles iam de bicicleta fazer Tá legal. Eu vou só correr aqui, dá para terminar em 2 minutos, mas uma grande pergunta que vai ter no testezinho, tá vendo? É por que não fizeram inovações tecnológicas? Qual é a explicação que ele dá? Por quê? É muito caro para o brasileiro. Porque os seringadistas não pensavam. Não, menino. É legal. Aqui está a questão da riqueza, né? O quê? Não, eu vou já falar isso. Por Tu tá tratando, né, porque que não teve investimento, por que não plantaram aqui no lado tudo. Mas as perguntas vêm, entendendo? De acordo com o texto, por que não fizeram isso? Aqui está a questão do problema do Giuseppe, tá vendo? Eu não tenho problema com esse negócio aqui de luxo, né? Falando do Teatro Amazonas, que beleza, né? Teatro Amazonas, o Teatro da Paz, tá vendo? E tem gente, né? O Iago, tudo reclamando do Teatro Amazonas, do Teatro da Paz. Ele reclamou, tá vendo, da roupa das mulheres, tá vendo? Tá tudo aqui, tá vendo? Eu vou fazer uma observação lá em alguma outra aula a respeito disso. O problema é que aqui no Acre não ficou nada. Tá legal. Gente, eu quero terminar isso aqui. Aqui tá. É isso aqui, vou terminar com essa questão que o Graciliano dá. Então, você tinha essa atividade aqui, ela foi suplantada pelo cultivo racional lá na Ásia, né? Lá no Sudeste Asiático. E por que não foi feito aqui? O que o autor diz? Porque era um sistema de exploração do capital comercial. Capital comercial, capital parasitário. Ele fala que é revertido. Porque se os ganhos não originaram, eles não vinham do processo produtivo, eles vinham no processo de vender caro e comprar barato, entendeu? Se era disso, entendeu? Então, qual o motivo de
tá dando, fazer investimento para o melhoramento tecnológico, para a introdução de tecnologia. Entendeu? Eu estou colocando aqui, porque eu estou correndo, a lógica do texto. Todo mundo entendeu essa resposta? Tá legal. Ele Então, fala que na base é um sistema capitalista. Sim. Porque o ganho era originário da onde? Das trocas, do comércio. O ganho não era originário do processo produtivo. Tá? Então, não tinha sentido, tá, fazer investimento de incorporação tecnológica no processo produtivo, porque no processo produtivo não se originavam os ganhos, tá, dentro dessa cadeia das casas exportadoras, das casas aviadoras e dos sindicalistas. O que era que o bruto ganhava? De comprar barato e vender caro. E aí, se o ganho dele é isso, como é que ele vai plantar uma seringueira perto da outra, tá dando, para aumentar a produtividade? Além de que, tá dando, muito tempo depois descobriram, tá dando, que aqui isso não prosperou por causa, tá dando, de uma doença chamada mal das folhas, tá vendo? Ainda tem isso. Mas excluir essa questão, lá naquele momento não fazia sentido, tá? Não fazia sentido. Depois, tá vendo? Eu não vou detalhar aqui, mas vocês entenderam a moral da história, né? Daqui? Tá bom. Ele chega até mais próximo aqui, tá vendo? Na era moderna, eu não vou tocar nisso, tá vendo? Porque lá para frente a gente vai fazer essa discussão, tá bom? Modernização. Aí ele vai falar, tá? Essa questão, né, a questão agropecuária, que a gente vai tratar em outros textos, tá vendo? Eu quero só essa parte um pouco aí para trás, mas vocês leiam o texto todo, porque o teste vai ser de tudo isso. Estou dizendo que não precisa eu falar dessa questão aqui atual, porque a gente vai tratar com mais detalhe lá para frente. O limite técnico, tá bom? Conclusão, tá legal? Aí ele faz uma conclusão que não é do meu feitio, não, né? Ele fica muito dando as ideias muito malucas aí, tá dentro de que deveria fazer isso, fazer aquilo, tá? Que dando, para quem está lá de fora é fácil dizer isso. Então era isso. Eu, no início da outra aula, né, a gente vai fazer, tá vendo? Eu vou trazer outros textos, tá vendo? E talvez a gente faça o teste, se não der, a gente faz na aula de quarta-feira, tá vendo? O teste. Tá bom assim? Fizeram os grupos? Assinaram? Quem foi que participou hoje? Participou hoje? O Glicério, o Iago, alguém falou umas palavras? Disse uma palavra? Você não disse nada, tá vendo? Então eu vou anotar ali, tá? Se eu falar demais, o senhor Extra.